ter a nossa aula de sexta-feira à noite para trabalhar o nosso desafio de bordado, né? Então, a gente vai trabalhar o maior número possível de pontos correntes no bordado à mão, num único pano de pontos. A gente já tem aqui o primeiro pano de pontos feito com inúmeras variantes. E olha que tem mais, hein? Tem mais, que dá para encher mais um pano de pontos. E é isso que nós vamos começar hoje. Agora, queria fazer uma pergunta aí para você que está me assistindo, tá? Se você entende aí por que a gente faz um pano de pontos no bordado, né? Qual é o objetivo de fazer o pano de pontos no bordado à mão? Olha, gente, é para a gente poder organizar todos os conhecimentos que a gente tem, né, sobre bordado. Então, como a família do ponto corrente é muito grande, é legal que a gente tenha tudo isso organizado num pano de pontos para que a gente possa, na hora que a gente estiver criando, realizando a nossa arte no tecido, que a gente possa recorrer a esses panos de ponto e lembrar como é que é o visual daquele ponto, como que é o movimento daquele ponto, né? Até por isso que temos aqui no canal também a nossa pontoteca. Todo final de semana eu coloco ali videozinhos rápidos que mostram o movimento do ponto apenas para vocês revisitarem, para vocês olharem e lembrarem do movimento do ponto. Então, quero dar as boas-vindas e boa noite a quem já está me assistindo. Se quiser entrar no chat e confirmar aí comigo se a luz está boa, a voz também está boa, né? Se está tudo ok para a gente começar a nossa aula, eu agradeço, tá bom? Vou virar para a nossa mesa e mostrar para vocês o primeiro pano de pontos, que é bem importante, tá? Para vocês já ficarem ali ligados. Se vocês não fizeram esse pano de pontos, é legal que vocês façam. Eu vou virar aqui agora. Olha aí, ó. Esse aqui, gente, é o primeiro pano de pontos que eu aconselho a quem quer sair do zero no bordado fazer, tá? Esse pano de pontos todo aqui, ó, está numa playlist. E a gente trabalha nele de uma forma bem criativa, como vocês podem ver, né? Por quê? Porque são pontos aqui que eu considero essenciais que vocês conheçam e saibam fazer para trabalhar tanto com brilho quanto sem o brilho, tá? E principalmente para trabalhar a sua ideia no tecido. Então, são pontos bem interessantes que valem muito a pena. Aqui já grudadinho, ó, nesse pano de pontos, nós temos o nosso primeiro pano de pontos de ponto corrente. Olha que legal. Esse aqui já está também na playlist no canal e está também na descrição, tá? Aqui para vocês darem uma olhadinha. E hoje nós vamos trabalhar o pano de pontos de ponto corrente, vamos continuar, né? E vamos trabalhar o ponto corrente Margarida de haste longa. Eu vou colocar o celular no suporte para a gente poder entender como é que a gente vai começar esse paninho de pontos, né? E o passo a passo do ponto Margarida haste longa, tá bom? Vou colocar aqui no suporte o celular. Pessoal que é aqui da turma do Arte Paetê já sabe, né, que eu arrumo tudo aqui ao vivo, tá bom? Isso é bem legal, né, porque aqui eu estou, né, para trabalhar. Então é isso aí, eu vou fazendo aqui tudo à mão, pronto. Agora sim. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda, viu? Tudo de bom. Se você puder me dizer aí se está boa a voz e a imagem, está tudo ok, eu agradeço muito, viu? Agradeço demais. Eu arrumar aqui o foco para nós, né? Para a gente conseguir entender como é que a gente vai trabalhar hoje. Então, hoje, ó, estamos começando um novo pano de pontos. Coisa boa. Perfeita imagem, som, ótimo. Muito bom. Obrigada, viu, Alê? Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, ó, vamos lá, gente. Vamos colocar a mão na massa?
Olha, quero saber quem é que está colocando a mão na massa junto comigo, hein? Quero saber. Quero saber. Vamos ver. Aqui, deixa eu só organizar um pouco mais esse foco. Aqui, agora tá bom, né? Agora vocês conseguem ver o tamanho do pano de ponto certinho, né? Então, o tamanho do nosso paninho que a gente vai recortar é de 32 por 17. É o mesmo tamanho do primeiro ponto, do primeiro pano de pontos. Por quê? Porque nós vamos depois trabalhar um livro, né? Então, aqui, ó, esse primeiro pano de pontos, para quem quer sair do zero, é o primeiro que está aqui na capa, né? Depois, ó, são 11 pontos básicos para trabalho criativo, tá? Com brilho e sem brilho, tá bom? Esses 11 pontos básicos, eles ficam nessa primeira bandeirinha, nesse primeiro pano de pontos. Aqui, ó, no segundo pano, 12, né? Já começa com 12 e vai até 42, tá? Então, todos esses pontos aqui são variantes do ponto corrente no bordado. Olha que legal. E agora a gente vai encher mais um pano desse, com variantes de ponto corrente no bordado. Pelo menos eu acredito que sim, né? Que o nosso desafio é esse, que a gente vá encontrando, tá? Eu também coloquei, deixei aí no chat da live todas as informações sobre o tamanho e sobre o tecido. Aqui, gente, eu já tô com o meu tecidinho recortado, olha que legal. Hoje, eu também já alinhavei ele, ó, já deixei ele alinhavado, bonitinho, para a gente começar, tá bom? Só antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho de quarta-feira. Quem está acompanhando o nosso caderno de bordado com as lives de maio de preenchimento, né? Então, quarta-feira a gente fez preenchimento com 2 cores. Olha só que legal, quero convidar vocês também para participarem, tá? Olha aí, ó. Então, eu tenho todas as anotações. Sexta passada, nós fizemos ponto de rosinha aí a nossa mandala, tá? Quem não viu ainda também, quero convidar para ver. Então, isso aqui tá tudo no canal, tá, gente? Na playlist de preenchimento do mês de maio, tá bom? Se vocês quiserem também dar uma olhadinha. Agora, bora botar a mão na massa. Olha, esse pontinho de bordado, ele é muito simples de fazer. É parecido com um ponto margarida, tá bom? Se você ainda não fez o seu gabaritozinho, tá? Que é esse aqui, o mesmo que nós usamos na mandala, na sexta-feira passada. Se você não fez, vai lá e faz um gabarito, tá? Pode ser tanto de papel ofício, de papel cartão, de papel de folhinha transparente, como tá aqui, ó. Olha aí, eu vou mostrar para vocês. Porque esse aqui, ó, é muito legal da gente fazer. Nessa aula eu expliquei para vocês, para quando a gente tiver que fazer bordados, como a gente vai fazer hoje, em que a gente tem o centro e a gente vai direcionar o ponto para o centro, tá? Então, o primeiro ponto, que é o ponto margarida de haste longa, o legal é que você tenha marcado uma circunferência no tecido. Agora, se você já for uma bordadeira experiente e tiver um bom olhômetro, né? Aí você pode bordar diretamente. Às vezes eu consigo bordar diretamente também, tá? A Alessandra escreveu ali: vou maratonar para fazer o meu caderno de pontos. Ah, Ale, vale muito, viu? Vale demais, tá? Eu acho assim que todo conhecimento compartilhado, ele sempre você vai aproveitar alguma coisa para agregar conhecimento no seu trabalho, né? Tem coisas que não, tem coisas que sim, né? As lives eu tenho procurado melhorar a cada live, mas assim, tem muito material mais antigo no canal, são 3 anos de YouTube, né? E que se você revisitar, você vai ver que são conteúdos de muito valor, feito com muito carinho, para realmente ajudar as pessoas a praticarem nas suas casas, tá bom? Esse é o meu maior objetivo, né? Tirar as pessoas do zero no bordado e ajudar as pessoas a realizarem a sua ideia de bordado no tecido, né? Sua arte no tecido. Vamos lá, olha, Ali, você que está aqui comigo hoje, bem simples e fácil de fazer o gabarito, tá? É um gabarito circular, ele é furado no centro e também aqui na circunferência, tá? Então, eu vou encostar no tecido e vou marcar esses pontinhos. Vou começar aqui em cima, né?
para seguir mais ou menos o padrão aqui, né? Eu vim o primeiro aqui, continuando. Então, eu vou fazer a primeira variante do novo pano, né? Do pano 2, continuar aqui em cima, ó. Então, eu vou marcar com a caneta, e você pode usar lápis. Por que é legal fazer esses gabaritos? Você pode dividir a circunferência em quantas partes você quiser, né? E você não precisa de compasso, né, gente? Nem de gabarito, tá? A gente faz isso com papel, dobrando, tá? Riscando o círculo e dobrando o papel. A gente faz isso com dobradura, essas marcações aqui. Então, é muito legal. Olhem lá na playlist da mandala, da mini mandala, que tem essa aula aqui, vale demais, tá? Aqui, gente, agora, eu vou aproximar o pano para vocês visualizarem melhor ainda, tá? Pra gente prestar bem atenção. Então, é muito parecido com o ponto margarida, ó. Esse aqui, tá? O movimento é muito parecido, só que a margarida de haste longa, ela não vai ficar, os pontos correntes vão ficar afastados do centro. Vocês vão ver. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos afastar o ponto corrente do centro, trabalhando, né? O ponto corrente aqui, ó, das beiradas para o centro, tá? As linhas, olha só, eu escolhi umas linhas matizadas, tá? Então, oi Ingrid, boa noite. Primeira vez aqui, que coisa boa, seja bem-vinda, viu? Felicidade, pessoal chegando aí novo no canal, muito bom. Fico bem feliz. Olha, vou escolher a linha, tá? Gostaria que vocês também participassem dessa escolha. Eu tenho esse resto de linha aqui, gente, que é linha, a gente chama de linha torsal, ela é toda torcidinha, parece um cordãozinho, né? E eu tenho aqui linha de meada, tá? Então eu tenho aqui uma sugestão, duas sugestões de linha torsal, tá? Uma que é um restinho mesmo que tá acabando, ela é coloridinha, vai do amarelo até o rosa, amarelo, azul, violeta e rosa. E tem essa aqui, ó, que é só de rosa e só de azul. Essa é de meada. A diferença, né, gente, é que os fios aqui, ó, eles não estão torcidos, tá? O de meada você pode separar, né? Mas eu quero trabalhar com todo ele. Ah, imagina, Ingrid, por nada. Eu que agradeço a presença e o carinho de vocês. O que vocês acham, meninas que estão aí no chat? Quem não está no chat quiser participar da escolha da linha. Vocês querem trabalhar esse ponto com a linha de cordãozinho ou linha de meada? Coloquem aí. Eu vou deixar vocês participarem da escolha. Gostaria muito que vocês participassem dessa escolha. A azul, ótimo. A azul, essa aqui, elas são iguais na realidade. São restinhos de linha, ó. São iguaizinhas. Dá para usar azul, então. É a de cordão. Oi, Jeane, tudo bom? Boa noite. Bem-vinda. Elaine, Cristina. Oi, Elaine. O azul, né? Então vamos de azul. Vamos de azul. Coisa boa. Azul, cor que acalma. Coisa boa, né? Ui, a gente precisa, né, gente? Semana tão corrida. Oi, Marluce. Boa noite, Marluce. Chegou, Marluce. Tudo bem? Olha, um beijo aí em todas vocês que estão aqui no chat. Quem não está no chat, não consegue entrar, também meu boa noite, meu carinho para vocês, tá? Se puderem deixar o like, compartilhar a live, hypar a live. Eu não estou colocando propagandas aqui nessa live, porque eu acho que atrapalha muito a experiência de quem assiste, tá? Então, se vocês puderem colaborar de uma forma mais concreta, com um valeu demais, eu também agradeço muito, tá bom? Que é um trabalho, meu trabalho, né? Aqui no YouTube. Ensinar, ajudar vocês. Gente, vamos lá? Então, vou colocar aqui na agulha. Eu não sei se vou usar agulha de costura ou direto a de bordado. Eu vou usar uma agulha mais alongada, sabe por quê? Vou usar para parecer bem para vocês, ó. Eu vou usar essa agulha aqui que é bem alongada. Vamos ver se vai dar certo. Ela é um pouco grossa para a linha, hein? Ela é bem grossa. Quem sabe uma mais fina. Não tem uma tão alongada mais fina. A escolha da agulha, gente, eu quero até dizer para vocês.
é uma coisa que a gente sempre tem que testar antes, tá? Porque às vezes a gente escolhe uma agulha e ela não se comporta bem no tecido, ou ela não se comporta bem com a linha, tá? Então, assim, não tem problema se a gente escolher uma agulha e depois essa agulha, precisa trocar, troquem. O importante, essa dica eu sempre dou para quem é iniciante do bordado, tá? Não é obrigatório o tipo de agulha, nada. O que é importante você saber? Regrinha básica. A agulha, linha e tecido tem que estar harmônicos. O que é isso? Não pode estar assim, nada agarrando, puxando, tá? Tem que ter bastante harmonia entre esses materiais. Eu tô sem o meu passador de linha. Vou tentar passar aqui nessa agulha aqui, com a cerinha de abelha mesmo, ó. Se não tiver passador de linha, você pode usar uma cera de abelha aqui na ponta. Vamos ver, né, gente? Acho que vai funcionar legal. Vamos ver. Vai funcionar bem aqui a minha cerinha de abelha. Funcionou. Olha aí, ó. Estão vendo, ó? Se eu encerar a ponta da linha, ela passa bem legal aqui, tá? Linha de meada, para eu aprender com quantos fios trabalho. Olha, você pode trabalhar com os 6 fios mesmo, tá, Ingrid? Ou ir diminuindo, 4. Para esse círculo aqui, ó, eu acho que se você for diminuir, no máximo 4 fios, tá? Porque aqui tem uma distância grande. Se você fizer com linha, essa linha aqui até é bem fina, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem fininho, tá? A foto da capa da live tá com linha de meada, todos os fios. Então, o ponto fica mais robusto. Então, tudo vai depender, Ingrid, do visual final do ponto, né? O que você quer? Você quer um ponto mais robusto, mais rústico, mais aparente? Ou você quer um ponto mais delicado? Como eu estou trabalhando com linha fina, o que vai acontecer? Eu vou sentir a necessidade, de repente, de colocar mais pétalas aqui, sabe? No entorno, aqui entre uma pétala e outra, porque eu vou fazer as pétalas principais, tá? E depois eu vou vindo intercalando outras pétalas. Vamos lá, vamos começar, ó. Vamos lá. Você pode começar da onde quiser, tá? Do pontinho que quiser, ó. Eu vou começar desse pontinho aqui de cima. Tô bordando sem o bastidor, mas se você quiser bordar... Opa, não dei o nó. Vou dar um nozinho de costureira aqui, ó. Pronto. Se você quiser bordar com o bastidor, não tem problema, tá? Fique à vontade. Eu estou bordando sem o bastidor, na costura lenta, para que as pessoas vejam o quanto é também possível bordar sem o bastidor. Oi, Drica, boa noite, tudo bem? Coisa boa. Bem-vinda, viu? Que bom ver você aqui também. Maravilha. Turma quase toda aí, né? Tá faltando pouca gente aí da nossa turminha. A Márcia, eu acho que não chegou aí ainda. Quem sabe ela vem. Gente, aqui, variante do ponto corrente. Começa como? Com o movimento do ponto corrente. Saio com a agulha do verso para frente do tecido, jogo a linha para o lado contrário da mão que eu seguro a minha agulha. O que significa? Se você for destra, você vai acabar segurando a agulha, claro, com a mão direita e jogando a linha para o lado esquerdo. Se você tiver a mão esquerda dominante, você pode sentir necessidade de fazer esse movimento contrário. Não tem problema nenhum. O importante é você se sentir confortável no momento de bordar, tá bom? Isso que é importante. Tem pessoas que têm a mão esquerda dominante e que bordam do mesmo jeito de que quem borda com a mão direita. Então isso é muito, assim, pessoal, sabe? É algo muito pessoal, muito particular de cada um. Mas o movimento do ponto é esse. Agora eu vou levar, ó, entrei novamente aqui no mesmo lugar que eu saí, fiz um arco, né? Com essa linha, ó, joguei para a esquerda e fiz um arquinho, tá? Olha lá. Entrei novamente no ponto aonde eu saí, tá? E vim, gente, em direção, ó, ao centro, tá? Eu vou em direção ao centro. Só que eu não vou encostar aqui nessa bolinha do centro, não, tá? Eu vou até fazer ali para mostrar para vocês. Eu vou fazer, ó,
um círculo aqui bem pequenininho em volta dessa bolinha, porque eu não quero encostar nela, tá bom? Eu não vou levar a linha até ela, ó. Eu vou levar a linha afastada um pouquinho desse centro, tá bom? Então vamos lá. É bem legal esse ponto, gente, fica tão bonito. Legal para fazer mini mandalas. Esse ponto é muito legal para estruturar uma mini mandala. Ó, estão vendo, ó? Que eu tô levando aqui a ponta da agulha em direção lá, tá? Só que eu ainda não vou encaixar lá. Eu vou fazer o meu ponto corrente primeiro. Por isso que se chama ponto margarida de haste longa, ó. Faço o meu ponto corrente primeiro. E depois eu levo a haste até ali o limite da circunferência, ó. Que eu tracei ali em torno do centro. Viram que legal? Olha aí, ó. Ponto margarida de haste longa, tá? Ou de... Tem pessoas que chamam, não é haste, eles usam um outro termo. Cauda longa. Haste longa ou cauda longa, tá bom? Se você conhece esse ponto por outro nome, pode me dizer aqui no chat também. Gente, nome de ponto, vou dizer para vocês, tá? É uma coisa muito, assim, livre no sentido de que cada cultura vai colocar, às vezes, né, o nome do ponto conforme conhece, aprendeu com uma avó, com uma tia. Então, é por isso que, às vezes, um mesmo ponto de bordado tem nomenclaturas diferentes, tá? Então, não se estressem tanto com o nome do ponto. Posso fazer outro círculo para me guiar? Pode, Marluce, com certeza. Se vocês, essa ideia da Marluce é muito legal, tá? Que eu já falei até em outra live, né, gente? Vocês podem usar pequenas tampinhas, ó, como essa, né? Como essa aqui maior, ó, para trabalhar círculos de vários tamanhos. Então, não jogue fora as tampinhas, né, dos produtos. Façam as tampinhas de gabarito. Se você não tem a régua, porque às vezes a gente não compra, né? Não tem ideia de comprar essas réguas com gabarito, você pode trabalhar com tampinhas, tá? Então, se você quiser, olha, essa aqui até dá certinho, ó. Se você quiser, Marluce, usa uma tampinha ou faz com um compasso, um moldezinho, tá? Pode fazer, sim, para você ter noção, né? Imagina, por nada, para você ter noção daqui do limite do ponto. Sim, eu estou fazendo mais ou menos no olhômetro, né, gente? Ó, isso aqui, com o tempo, vocês vão pegando a manha, tá? Porque a gente, no bordado, é muito legal quando a gente consegue treinar o olhar da gente. Muito legal. E para quem quer trabalhar arte no tecido, colocar a sua arte, né, do seu jeitinho, isso é muito bacana, tá? Então eu aconselho mesmo, tá bom, gente? Vão colocando aí no chat se tiverem dúvida, tá? Vão colocando que eu vou respondendo aqui. Ó, sempre procurando manter a direção da agulha para o centro, tá bom? Isso é bem importante de a gente estar frisando, ó. Tô segurando aqui o tecido nas mãos, né? Trabalhando a costura lenta. Ó, costura lenta. Bateu na trama do tecido, para de puxar, tá? Isso é bem importante, porque senão acaba que pode repuxar a trama do tecido. Que tecido é esse que eu tô trabalhando, gente? Ó, vocês estão vendo que aqui essa pétala ficou um pouco maiorzona? Deixei ela um pouco frouxa? Tudo bem, acontece, tá? Isso não precisa, gente, olha, a gente, mesmo que tenha experiência, por isso que eu gosto das aulas ao vivo, sabe? Já falei isso na última live, né? Porque quem tem experiência, quem não tem experiência, o trabalho feito à mão, o bonito do trabalho feito à mão, é que não é um trabalho, né, feito à máquina, industrial, né? O bordado à máquina tem a sua beleza, com certeza tem a sua criatividade, né? Da bordadeira. Não estou desmerecendo o trabalho de bordado feito à máquina, não. Mas aquela precisão, né, da máquina na mão já fica muito mais difícil, certo?
Então, assim, não se preocupem tanto. Esses panos de ponto é para vocês se preocuparem em aprender o movimento do ponto, né? Aprender o movimento do ponto, aprender o passo a passo do ponto, tá? Lá no canal eu trago também, muitas vezes, em videoaula, né? Até no mês de maio, não tô colocando as videoaulas de quinta-feira não, viu, gente? Quinta ou segunda, né, que eu coloco. Mas vou colocar, tô só me organizando. Eu quis fazer essa série de lives extras em maio, de preenchimento para iniciante das quartas-feiras, né? Bem legal também. E aí eu passei o desafio do ponto corrente para sexta-feira, né? Eu vou avisando vocês dos horários. Ai, vai ficar tão lindo essa linha que vocês escolheram, meninas. Vai ficar lindo demais. Olha, já tô vendo aqui, hein? Aparecer a beleza aqui. Estão vendo? A linha, ela faz muita diferença no resultado final do bordado, né? Então, assim, se eu estivesse trabalhando com uma linha mais grossa, mais robusta, né? Eu já ia estar quase fechando aqui esse ciclo do bordado, né? Com mais uma carreira de pétalas, tá? Outra coisa, vocês viram que eu comecei pelas marcações principais, né? Ó, eu dividi essa circunferência em 8 partes, né? Então, bordei aqui, gente. Vamos ver quantas pétalas tem aqui. Olha aí, ó, que legal. Você pode deixar assim? Pode deixar assim. Mas o que que eu tô sentindo necessidade? Ó, viram quantas pétalazinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Circunferência dividida em 8. Agora, eu posso duplicar a quantidade de pétalas. Aí eu vou prestar atenção aonde eu vou começar. Novamente esse ciclo, ó. Parei aqui, né? Aqui. Então eu posso começar a colocar uma pétala para cá, no meio, ó. Se quiser marcar, você pode marcar, tá? Ó, vou marcar aqui no meio, né? Aqui, ó, entre um e outro. Mais ou menos imaginando aqui a linha da circunferência, né? Olha aí, ó, gente. Marcando no meio. Se você não quiser marcar, pode fazer no olhômetro mesmo. Se você for boa, né? Já no olhômetro, já tiver essa prática, já taca no olhômetro mesmo, não tem problema, tá bom? Olha que legal. Tô gostando do efeito, hein? Tô gostando do efeito visual com essa linha. E vocês, o que estão achando aí? Vão colocando aí no chat para mim se estão gostando. Ó, vocês querem que eu coloque um bastidor para mostrar para vocês como bordar no bastidor? Coloquem aí se vocês querem que eu mostre no bastidor. Se quiserem, eu mostro. Coloco o bastidor e mostro. Vão colocando aí, se quiserem colocar no chat. Olha só o que vai acontecer agora, ó. Como eu vou pular uma cor, ó, o matizado vai ficar intercalado. Estão vendo? Agora, se eu quiser levar essa cor escura para cá, também poderia. Já que eu vim levando para cá. Não tem problema, ó. Vai ficar diferentão, né? Vai ficar bem diferentão, ó. Vai ficar uma pétala clara, outra escurinha. Vai ficar um colorido aqui bem legal, ó. Bonito, né? O chat parou, gente? Ou vocês estão quietinhos prestando atenção? O chat parou? Ó, depois coloquem aí se vocês... Ou vocês estão fazendo, praticando. Tomara que sim, né? Que já estejam fazendo aí junto comigo, colocando a mão na massa. Oi, Isabela. Tudo bom, Isa? Boa noite. Não tinha dado oi para Isa ainda. Tá joia. Ó, então eu arremato que a minha linha já chegou no finalzinho. Dou uma arrematada. Aqui atrás eu já falei para vocês, não se preocupem tanto de início, que com o tempo a gente vai aprimorando, tá? Costura a parte de trás. Se você quiser, bota um forrinho, cobre, né? Não tem problema não, tá? Vamos lá, vamos botar mais uma linha na agulha e bora continuar esse bordado. Vamos lá. Nesta segunda, volto para usar outro ponto. Nessa segunda volta,
posso usar outro ponto? Ah, claro que pode! Isso! Viu, Marluce? Se você quiser usar um ponto diferente, pode. Aí você já vai estar trabalhando a ideia da mini mandala, né? Você vai já tá fluindo a criatividade da Marluce aí, ó. É isso aí, Marluce. Esse ponto é legal para estruturar mini mandalas. Eu mostrei o trabalho da mini mandala, né? Para quem viu aí no início, ó. Essa mini mandala aqui, ó. Florida, né? Ó, é a mesma divisão, estão vendo? É isso aí, Marluce. A Marluce tá pegando jeito aí, hein? No bordado criativo, na arte no tecido. É isso aí, Marluce. Vamos ver. Está uma delicadeza. Estou olhando e vou rever se a live fica disponível. Sim, fica disponível, Ingrid. A live, eu deixo elas organizadas em playlist, tá? Inclusive, a playlist do primeiro pano de pontos, tá? Do primeiro pano de ponto, do desafio do ponto corrente, tá em playlist. Quando você entra no canal, Ingrid, já tem as playlists lá organizadas na entrada do canal, tá bom? Você vai lá, escolhe uma, tá? Fica bem à vontade, tá bom? Fico bem feliz com a presença de vocês aqui, a Ingrid. A Ingrid, engraçado. Ah, então deve ser outra Ingrid. Teve uma Ingrid que me perguntou, eu acho que era a Ingrid, perguntou de lantejoula e paetê aqui no canal também, que tem esse conteúdo de brilho, né, gente? Aliás, lembrar vocês, viu? O curso tá valor promocional, não esqueçam, hein? E vocês, de repente, não bordam com lantejoula e paetê, mas se gostam aí do meu jeito de explicar, né? Do meu jeito de dar aula, sabe aí de alguém que queira aprender, pode recomendar meu curso aí que vale bastante, viu? Eu ensino o pulo do gato aí com as agulhas para você bordar tanto em peças de roupa quanto em sapatilhas, sapatos, bolsas, sabe? Bordado plano e tridimensional com lantejoula e paetê. Até a página, gente, está tão bonita. Depois vocês vão lá olhar a página do curso, no link do curso. Eu dei uma atualizada na página e eu coloquei uma aula gratuita lá. Do que vocês precisam considerar na hora de escolher os materiais para bordar com lantejoula e paetê. Bem legal essa aula. Mesmo que vocês não vão fazer o curso, mas assistam essa aula lá na página. É gratuito, tem que pagar nada, só tem que ativar o som, a voz do videozinho, que está lá na página do curso, para vocês ouvirem lá essa aula, que é muito legal essa aula. Vale pra caramba assistir essa aula. É de Niterói. Olha, Ingrid é de Niterói. Ah, não foi você, não. Foi outra Ingrid. Ela fazia do ventre e ela era do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu acho que era Ingrid o nome dela. Mas ela já era inscrita no canal, sabe? E eu acho que ela é inscrita ainda no canal. No canal, gente, tem uma playlist. Se vocês precisarem um dia prender lantejoula, paetê. Ai, caiu de uma roupa, não sei o quê. Vai lá que tem aula, tá? Não precisa pagar. É economia, né, gente? Às vezes a gente tem que pagar uma bordadeira para fazer uma coisinha de nada, que a gente mesmo aprendendo pode fazer em casa, tá? É muito legal, tanto para você economizar quanto para você criar um produto com um brilho, tá? Para vender, fazer renda extra, né? Aquelas alpargatas com brilhinho, sabe? Ainda vou trazer aqui uma alpargata para vocês verem. Olha que lindo ficou, gente! Que amor! Hein? Ficou lindo, não? Então, Ingrid, não chega a ser aquele bordado com pedraria, assim, para ser profissional na pedraria. É mais uma coisa para pessoas comuns do dia a dia, mulheres, dona de casa, ou bailarinas, dançarinas. Assim, você tem aquele figurino do filho para arrumar, ou para aquela peça do ano passado que você quer dar um up, sabe? Para o carnaval. Enfim, coisas do cotidiano com lantejoula e paetê. Ah, você quer ver o verso? Ó.
A Alessandra quer ver o verso. Ó, Alessandra, ficou assim. Até que não ficou tão crítico, né? Tem vezes que o meu verso fica muito mais crítico. É, eu não sou muito fixada no verso, tá, Alê? Eu sou mais light com verso, tá? Eu não, eu aconselho, assim, a não se preocupar tanto. É que às vezes o verso também revela se você fez o ponto certo ou não, né? Eu acho que é mais nesse sentido, se o movimento do ponto ficou certo ou não. Eu entendo por quê, né? O verso ele revela também se o passo a passo do ponto foi feito, né, como deveria, tá? Agora, aqui no meio, eu já vou fazer o seguinte. Vamos dar uma incrementada nessa nossa bandeirinha aqui de pontos. E eu vou já até ensinar vocês como fica bonitinho. Eu vou colocar uma pecinha de paetê aqui. O que que vocês acham? Com uma pedrinha aqui no meio? Ou nó francês? Votem aí. Vocês querem nó francês ou querem um brilho aqui no meio? Vocês que vão decidir. Queria comprar com os meus. Quero usar para mim mesma e para minha casa. Sim, vamos ver. Ah, comparar. Ah, tá certo, certíssimo. É isso aí, tá? Isso aí. Agora, meninas, vocês que estão aí participantes ativas da nossa aula, coloquem aí, o que que vocês querem? Vocês querem que eu coloque, que eu finalize esse meio aqui, ó, com o nozinho francês, com uma miçanga? Miçanguinha? A Isa já colocou uma miçanguinha. Pode ser, então? É tão bom, né, esse misto, porque isso a gente solta bastante a nossa criatividade. Uma pedrinha. Então vamos lá, vamos escolher aqui, ó. Já que tá no azul. Ah, eu tenho esse aqui que é um tom bem legal. Vai combinar. Ó, esse aqui, ó, é um paetezinho que é um pouco violetinha. Ó, ele tem um brilho violetinha. Ou a gente pode colocar também. Vamos mudar um pouco, né? Tem esse aqui, que é quadrado. Esse aqui é quadrado. Esse aqui vai dar um toque diferentão. Ele é quadrado, ó. Quadrado ou redondinho? O que que vocês querem? Vamos ver. Pedrinha ou nó francês? Paetê não. Paetê não. Vamos ver. O quadrado pode ser? Vamos ver. Não, não dá para agradar todo mundo. Ficou lindo o quadrado? Eu vou fazer assim, eu vou botar esse quadrado aqui e eu vou botar uma pérolazinha aqui por cima. Pode ser? Daí agrada quem quer pedrinha, quem quer paetê. Aí agrada gregos e troianos aí. O quadrado, né? Eu achei o quadrado bem interessante. Ficou uma composição interessante. Eu gostei também. Imagina, dá para pôr numa blusinha, hein? Fica legal, né? Numa bolsa. Achei interessante esse nosso design que nós criamos juntas aqui, hein, meninas? Ficou bem legal. Depois eu vou botar isso aqui na foto da capa da nossa live, para exibir para todo mundo o nosso trabalho. Ó, e joga aqui uma pérola branca. E aí? Quadrado com a pedra. Então, fechou. Vamos lá. Agora, meninas, ó, uma dica bem legal que eu dou lá no curso também. Deixa eu só vou colocar aqui na bandejinha. Essa bandejinha aqui, meninas, eu vou ensinar vocês a fazerem dia 31 de maio, tá? Na live do dia 31. É com material feito em casa. Ela serve tanto de almofadinha quanto para colocar as pedrinhas, tá? Isso aqui chama-se bandeja de contas. E eu vou ensinar vocês a fazerem na live de 31 de maio, hein? Marca aí, agenda aí, é sábado à noite, tá bom? Ó, vamos arrematar aqui. Ó, arrematei. Olha aí. Que legal. E vamos
usar agora uma linha, pode ser linha de costura, tá, meninas? Só que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Meninas ou meninos também, né? Que depois tem mais gente assistindo. Ó, para escolher a linha, tem que ser uma linha que não... bom, se bem que aqui não vai aparecer por cima, né? Só vai ser na pedrinha aqui. Ela tem que ter um pouco de poliéster, tá? Ou poliamida. O que que é isso? Tem que ser bem resistente, ó. Essa aqui arrebenta fácil. Eu vi uma outra que eu tenho uma branca, que ela não arrebenta tão fácil. Por que disso? Porque o atrito com a própria pedrinha ou com a própria lã de jolie paetê acaba rompendo a linha. Tá linda, né? Que legal. Ó, essa linha aqui, ó, é uma linha de poliamida, ó. Ela é bem firme, tá? Branquinha. Então, eu vou usar ela para fazer esse acabamento. Vou usar também uma agulha bem mais fina para poder bordar. Essa agulha, gente, essa agulha tem que ser agulha de pedraria, né? Porque, ó, você vai ter que ver que o olho da agulha não vai trancar, tá? Sempre façam esse teste, ó. Se o olho da agulha passa pela pedrinha, tá bom? Porque se você usar uma agulha que o olho da agulha é mais grossinho, deixa eu ver aqui. Esse aqui vai. Esse aqui, bem que é bem abertinho ali. Ah, é bem abertinho esse furinho da pedra. Não tem problema. Dá até para usar agulha de bordado, tá? Se tiver uma pedrinha mais abertinha. Mas tem umas que tranca. Só para exemplificar para vocês, esse aqui nem passa. Quero dar um exemplo aqui, mas o furinho é bem largo. Ó, estão vendo aqui, ó? O olho da agulha, ele tranca, tá? Então, vocês têm que sempre ajustar uma agulha que não vai dar esse problema, tá? Que vai passar tranquilo, tá bom? Senão depois vocês estão lá no processo do bordado e começa a trancar. E o pior não é isso. O pior é que às vezes vem pedrinha do mesmo lote com um furo de tamanho diferente, gente. Aí mata a gente, porque a gente escolhe uma agulha e aí o que que acontece? Passa em uma pedra e na outra não. Ai, olha, daí é de matar, viu? E a gente fica de saia justa, tendo que trocar a agulha. Então, já quanto mais fininha for, melhor para esse tipo de trabalho, né? Claro, gente, que vocês ficam livres para dar o acabamento que quiserem para essa margaridinha, né? Deem o acabamento que vocês quiserem. Como que a gente prende, então, gente? Primeiro, eu vou passar a linha pelo centro, aqui, né? Da nossa flor de margarida de cauda longa ou de haste longa. Opa, não dei o nó. Pode dar o nó, como pode começar com a linha dupla também, tá? Pode arrematar das mais diversas formas aqui, tá bom? Pode ser com nó, aí depois você vem aqui, pega um pouco da trama do tecido, olha aí, ó, para que fique bem forte. Pega um pouco da trama do tecido, deixa eu aproximar, ensinar vocês a arrematarem direitinho aqui, ó. Eu dou uma espécie de um nó de segurança, ó. Pego um pouquinho da trama aqui no centro, tá? Faço esse arquinho aqui, ó. E passo a minha agulha, ui, enroscou, por esse arco que eu fiz. Estão vendo, meninas, ó? Isso aqui a gente chama de nó de segurança. Isso eu também ensino lá no curso, tá? Vale a pena dar uma olhada lá, quem tiver interesse. Ó, pego o paetê quadrado e depois o que eu pego? A pedrinha. Pronto. Posiciono aonde eu quero. Olha lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar novamente aqui no centro da mandalinha, ó. Vou entrar pela paetê, não pego pela pedrinha, tá, gente? Pego pelo paetêzinho quadrado, ó. E entro novamente ali, ó, no centro da minha flor, tá? Pronto.
Só que vocês viram que ficou aqui viradinho assim, o furinho? Agora eu quero acertar isso, então eu saio novamente no centro, pelo centro, tentar mostrar aqui para vocês, ó. Estão vendo a agulha ali, ó? Saio pelo centro, entro novamente no centro do paetê, sem pegar a pedrinha, estão vendo, ó? Não peguei a pedrinha, tá? Pode ser para a direita, para a esquerda. Eu vim aqui para esse lado, ó. Agora eu vou passar pelo centro de novo, ó. E vou descer pelo lado contrário aqui no centro. O que vai acontecer? Eu vou dar uma ajustada, ó, na pedrinha, para que a parte de cima da pérola fique bem à mostra, para que não fique o furo da pérola à mostra, tá? Bora dar like. É isso aí, gente. Se quiserem dar like, eu agradeço. Compartilhar a live com o nó francês, tá? A gente pode também, tem outra opção, tá? Ó, tem a opção de prender o quadradinho com o nó francês, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também. Então aqui, ó, finalizaria, né? Eu daria o arremate aqui, finalizaria. Agora, se quiser usar o nó francês, você pode usar só o nó francês. Ó, eu vou tirar aqui, depois eu refaço, tá? Para mostrar ali a ideia do nó francês para Eliane, tá? Eliane, né? Isso, Eliane. Colocou ali do nó francês. Olha, Eliane, como é que faria, né? Usando o nó francês para prender o paetê, que é bem legal também, de usar o nó francês para prender o paetê. Tem uma árvorezinha de Natal que eu bordei. Gente, ficou uma fofura. Eu coloquei a estrelinha assim, a estrelinha de Natal no meio. Eu bordei com pedrariazinha. Eu trabalhei também as bolinhas brilhantes com a lantejoula e com o nozinho francês. Ficou tão fofo, tão bonitinho. Então, assim, trabalhar com brilho também é legal, né? Às vezes você quer trabalhar um enfeite numa toalhinha de Natal, uma coisa, vamos botar um brilhinho, tal. É para isso que serve o meu curso, para que você consiga colocar esses detalhes de brilho no seu bordado, tá? Agora aqui, ó, para dar um nó francês, já vim até com a linha errada, porque tinha que vir com a linha do bordado. Ó, você vem com a linha do bordado. Vamos trocar aqui. Deixa eu ver se essa agulha passa no furinho. Agora que tem que ser agulha de bordado. Passa. É, gente, aqui o negócio é criativa a coisa. Esse tipo de bordado, juntando linha e pedraria, acho muito bonito em jeans. Sim, em jeans fica, olha, show demais. No jeans fica muito legal. Aqui, gente, o nó francês, ele tem que ficar bem grossinho, tá? Para prender, né, a nossa pecinha. Então, eu vou trabalhar com essa linha dupla, tá bom? Vou tentar trabalhar essa linha dupla, que é o nó francês com 2 linhas. Ou eu posso trabalhar também com uma linha de meada bem grossinha, azul. Não sei se eu tenho aqui. Até pode ser, né? Trabalhar uma cor. Deixa eu ver. Ó, fica legal, hein? Trabalhar essa cor aqui, ó. Trabalhar essa cor aqui, azul. Vamos fazer assim, vamos mudar a linha aqui pro nó francês, tá? Para ficar bem grossinho, 6 fios de meada. Olha aí, eu já vou mudar o design. Eu mudo o acabamento total do bordado, né? Com a pedra fica de um jeito. Com o nó francês vai ficar de outro jeito. Então, vamos lá, ó. Bora colocar a nossa linha aqui na agulha. Tô usando agora a agulha de bordado mesmo, tá? Olha que legal. Trabalho nozinho. Vai dar 1 hora bem certinho nossa aula, né? Ai, que maravilha, assim que eu gosto. Assim que eu gosto. E passa rápido, né, gente? Ó, venho aqui, vamos ver se vai passar com a linha. Não tem que ser uma agulha mais... A linha fica muito grossa. Passou. É. Quero ver se vai passar o nó francês depois. Ó, passei, então, a linha aqui pelo centro, coloquei o nosso paetê quadrado, né?
E agora? Agora é trabalhar o nó francês. É classudo, né? É verdade, o nó francês é classudo. É isso aí. Ó, 1, 2, 3. Agora que eu quero ver se eu não vou pagar mico pelo seguinte, porque, meninas, eu tenho que voltar aqui no meio, ó, ajustar o nó francês e vai ter que passar pelo meio direitinho. E a minha mão já tá suando, eu já tô aqui suando. Tem que pegar um pano para puxar isso aqui. É, olha aí, ó. Que tem que passar o nó francês aqui, pelo centro. Vamos ver. Gente, minha mão escorrega, que é uma coisa. Que aqui fica muito quente no ateliê. Porque tá com muita linha aqui no centro, ó. Estão vendo? Tá com muita linha. Então, o que que a gente vai fazer? É isso aí. Tá com muita linha, tem que diminuir um pouco ou trabalhar com uma agulha mais fina. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma agulha mais fina. A gente vai fazer isso na francês aí. Vocês podem ter certeza. Essa agulha tá muito grossa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa aqui também é muito grossa. A dificuldade da agulha. Ah, tá aqui. Achei a agulha que eu tava usando. Tá. Achei a agulha que eu queria. Vamos ver, só trocar a agulha ou diminuir a quantidade de fios. Posso diminuir pela metade, tá? Eu posso diminuir a quantidade de fios pela metade ou 4 fios de meada, tá bom? Mas eu vou tentar mais uma vez com uma agulha mais fina, mais pontiaguda, tá, meninas? Vamos ver se a gente vence esse desafio aqui desse acabamento, né? E bordado é isso, é essa experiência. Tá? Isso que é legal a gente viver. Por quê? Porque você está trabalhando do seu jeito, né? Você está dando o seu toque pessoal na sua criação. E esse é o meu objetivo principal, tá? Com o canal, que vocês consigam realizar a arte de vocês no tecido, tá? Sem medo, sem preconceito, né? Sem assim se julgar também, que a gente às vezes diz, ai meu Deus, eu fiz desse jeito, fiz assim, fiz assado. Calma, vai experimentando, que você vai conseguir um resultado que te deixe feliz, que é isso que importa. Não, sempre falo, né? Tá difícil com a agulha. Vou ter que reduzir as linhas, meninas. Vamos reduzir a linha. Ó, vou tirar aqui. Tá com 6 fios, né? Vou deixar 4. 4 fios eu consigo fazer um nó francês bem robusto e consigo fazer passar também ali no meio, tá? Ó, tirei 2 fios, vou deixar 4. Pronto. Agora vai dar certo. E é essa experiência do ao vivo que é legal, né? Porque você vai ter que resolver problemas no processo criativo, na hora em que você está bordando sem seguir nenhum projeto de alguém que já está ali pronto, num e-book, uma coisa assim, vai aparecer os problemas, tá? Que é o problema que a pessoa que escreveu o e-book já resolveu, né? Então, assim, tenham essa tranquilidade, tá? De não se estressarem nesses momentos, resolver com calma. Vamos lá, nó francês. 3 voltinhas, 1, 2, 3 voltinhas na agulha. Aproxima bem da onde você quer voltar. Ó, agora vai dar certo. Voltamos para o centro da nossa flor. Vou tirar daqui para não enroscar lá. E viemos trazendo a nossa agulhinha. Pronto. Passar o furinho. Pronto. Ó. Aí. Deu certo. Chegando atrasada. Oi, tudo bem, Laís? Tudo bem? Tá atrasada não, Laís, ó.
A live fica gravada, depois você volta na live, pode voltar, tá bom? Pegar um processo todo de início. Então, meninas, o que acharam? O que vocês preferem agora? Com a pérola no meio ou com o nó francês? Agora eu quero ver quem vai trabalhar na bandeirinha com o nozinho francês, quem vai trabalhar com a pedrinha, quem vai inventar uma coisa diferente. A Marluce já disse que aqui no meio ela vai fazer outro ponto. Eu achei muito legal, Marluce. Muito legal. Tá, meninas? Então, ó, soltem bastante a criatividade com esse pontinho. Quero ver. Já vou virar aqui pra gente ir conversando aqui já no final da aula, eu dar os recadinhos finais, né? Tá? Já vamos virar aqui. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Olha que amorzinho, quero mostrar pra vocês. Olha que legal, ó. É esse tipo de coisa que permite a gente fazer, ó. Estão vendo essas bolinhas de Natal aqui, ó? Em toalhas, aí isso é que é legal, ó. Trabalha com a linha dourada, trabalha ponto de bordado. Esse misturado aqui é muito legal, né? Muito bacana. Deixa eu só virar aqui, então, para ir se falando. E aí, ó, eu quero dar os recadinhos finais para vocês, para a gente poder fechar a nossa aula com chave de ouro hoje. Deixa eu só levantar essa luz aqui, porque senão fica no meu olho. É sempre assim, né? Quem acompanha as lives já sabe. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui no chat. Ficou alguma dúvida? Prefiro sem paetê, só com nó francês ou até mais de um nó. Sim, mais de um nó fica ótimo. Laís, volta depois, tá? É Laís, né? Ou Loís? Lois. Eu acho que é Lois, né? Volta depois, tá? Para ver tudo. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês, né? Sobre o ponto. Treinem, façam o pano de pontos. Próxima sexta-feira tem ponto novo, né? E a gente vai preencher esse pano igual a gente preencheu aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, no canal tem o primeiro pano de pontos, que é o pano de ponto de entrada do canal, ó. É esse aqui, tá? Que a gente trabalha bastante voltado para a área criativa. São 11 pontos, tá? Eu ensino vocês a escrever também, ó, tá? No paninho. E aqui, então, começa o desafio do ponto corrente. Esse é o pano 1, gente. Tá na playlist, tá aqui na descrição o pano 1 para quem não fez. Quiser fazer desde o primeiro pontinho, tá? E agora nós começamos, então, ó, o nosso pano de ponto 2, que vai ficar numa segunda playlist. Olha que lindo brilhinho, olha que amor. Ah, eu gosto de brilhinho. A Ingrid não gosta, né, Ingrid? Mas não tem problema. A arte final, vocês fazem qualquer uma. Qual ponto você sugere? Ali para o meio, Marluce, tu pode botar ponto folhinha, pode colocar... Olha, Marluce, deixa a tua criatividade mandar. Deixa os pontos que você conhece, tá? Você pode fazer uma decoração com 3 pontos diferentes, tá? Você pode fazer assim, ó. Você pode colocar, Marluce, aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Aqui, entre uma e outra, você pode colocar um outro ponto. Você pode aqui nesse espaço aqui, ó, da pétala, colocar um nozinho francês. Aqui coloca um ponto diferente. Pode fazer uma rosinha, um ponto de rosinha. Você pode fazer daí o que você quiser aqui. Botar 2 folhinhas, uma rosinha. Você pode... deixa eu ver que outros pontos. Tem tanto, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui se a gente encontra aqui, ó. Ó, aqui tem o ponto tulipa, ó. O ponto tulipa. Por isso que o pano de ponto é legal. Porque você vai ver o visual do ponto para escolher. Ó, tem o ponto baga também. Cabeça de touro ou cabeça de boi. Tem o ponto trigo, né? E tem outros daí que você pode usar isolado. Ó, esse aqui é bonitinho também, um amor, ó.
Esse aqui é o ponto corrente russo. Você pode fazer ele isoladinho também, né? Tem o própria margarida. Então, assim, você vai usar, Marluce, o que te der vontade. Experimenta, né? Mudar esse meinho ali do ponto margarida de haste longa ou cauda longa. Tá bom? Gosto muito de brilho. Ah, tá, tá. Tu gosta, Ingrid? É, não, como é que é? Deixa eu ver se. Aqui às vezes some. Gosto muito de brilho, mas esse azul está tão singelo que achei que não precisava. Tem alguns bordados que o brilho é tudo. É verdade. É verdade, Ingrid. Tem razão. Muito para aprender. Imagina, eu também tenho muito para aprender. Final de semana para todos. Feliz final de semana. Obrigado por estarem aqui. Tem Pontoteca domingo, tá? É às 13h45. Tem o videozinho da Pontoteca. Tem a playlist aqui, hein, gente? Não esqueçam, para vocês lembrarem do movimento do ponto. Sabe qual vai ser? Vai ser esse aqui, ó. Ponto corrente de elo vai entrar na Pontoteca do canal, tá? Então, ó, na revista de pontos também, que tem o tutorial da revista, que é gratuito online para vocês olharem, visitarem e olharem as fotos do passo a passo. Eu faço tudo à mão, gente. Ai, compartilhe meu trabalho, gente. Me ajudem. Compartilhe meu trabalho, que é bastante trabalho. E o meu objetivo mesmo é que vocês coloquem a mão na massa. Tá bom? Um beijo, tudo de bom, lindo fim de semana. E a gente se vê. Quarta-feira vamos bordar uma árvore. Olha, já quero convidar. Quem quer aprender a preencher uma árvore, fazer um preenchimento de uma árvore, quarta-feira. O que é a Pontoteca? Ingrid, a Pontoteca é a biblioteca de pontos aqui do canal. O que é isso? É uma playlist que eu criei para você poder ir lá e olhar o movimento do ponto que você esqueceu. Porque às vezes a gente esquece, né? Do ponto. E nessa pontoteca, nessa playlist lá do canal, tem vários pontinhos já lá que eu vou colocando todo final de semana para o pessoal poder revisitar, para poder ver, por exemplo, esqueci como é que é o movimento do ponto ástico no português, entendeu? Aí vai ter um videozinho rápido lá só para você olhar, tá? Por exemplo, o é, o vídeo mais recente foi esse aqui, ó, do ponto corrente mosca. Já tá lá. Quarta, que horas? No mesmo horário, às 19h45, vamos bordar a árvore. E sexta-feira, 19h45, vamos continuar o nosso desafio de ponto corrente. Tá bom? Então, combinado aí nossos encontros da semana, tá? E as videoaulas, gente, eu ainda não coloquei, mas eu também não vou me estressar, porque assim, eu tô entregando muito conteúdo nas lives, tá? E eu vou pegar, de repente, as lives, as partes mais importantes, tentar transformar em vídeos para estar abraçando o pessoal que gosta só de vídeo também, que não gosta de assistir live, tá? Mas eu vou fazer isso no meu tempo, porque é muita coisa, tá? E eu gosto de criar, de produzir bastante, mas tem as questões pessoais também, né? Que a gente tem que dar conta do dia a dia, tá? Segunda e terça eu trabalho numa escola, na biblioteca de uma escola, eu também tenho outros trabalhos, mas o YouTube é a minha sala de aula, 19h45. Isso, Ingrid, 19h45. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, muita saúde, alegria, paz no coração. E vão lá na página do curso. Eu vou deixar aqui no finalzinho da live, ó. Vou botar aqui em cima o link da página do curso para vocês assistirem a aula gratuita. Tá bom? Calma, estou começando. Sim, é isso aí. Mas o importante é começar. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela participação, principalmente, tá? Ali o pessoal todo aí que participou,
Marluce, Drica, eu dizer o nome de cada um, tá? Dizer o nome de cada uma de vocês aí, mas olha, a Ingrid, Marluce, deixa eu ver aqui, Alessandra, Lois, olha aí quanta gente linda, Elaine, a Drica estava aí também, a Drica, a Marluce, Isabela, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo, mesmo que não entraram no chat. Muito obrigada. Se quiserem deixar um comentário, eu agradeço também. Não esqueçam que tem o Valeu Demais, se você quiser dar uma contribuição mais concreta para mim, para o meu trabalho, tá? E logo vai estar o Clube de Membros aberto também, que eu ainda não abri, mas já estou providenciando, tá bom? Beijo grande no coração. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.